Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, comentando sobre a nossa leitura da Bíblia, mais uma vez aqui acompanhado pela dona Beatriz, né Beatriz? Hoje vamos comentar sobre os capítulos 13, 14, 15 e 16 de Êxodo, tá? Quem está aqui também é a dona Lívia, dá oi Lívia. Fala oi gente, tá bem? Maravilha. Voltamos aqui. Hoje começamos com Êxodo capítulo 13, tá? Êxodo capítulo 13 tem a consagração dos primogênitos e a partida dos israelitas, né? Os israelitas estão saindo ali ainda antes de atravessar o Mar Vermelho. Uma coisa que chama muita atenção aqui no capítulo 13 é que por duas vezes Deus dá ordens para o povo dizendo, ó, isso é por causa dos seus filhos, tá? Então, a gente falou no vídeo anterior que aquilo que Deus faz para a sua glória. Deus faz para ser glorificado. E uma das coisas que torna isso muito claro é Deus ordenando o tempo todo, ó, contem isso para os seus filhos. Se Deus faz algo grandioso na sua vida, você tem a obrigação de contar isso para os seus filhos, de comunicar aos seus filhos as suas bênçãos, tá? Isso é muito sério. Muitas vezes, os nossos filhos não sabem aquilo que Deus fez na nossa vida, tá? A Lívia, a Beatriz, o Henrique, tem que saber como que Deus me salvou, como que Deus me resgatou dos meus pecados, como que Deus transformou a minha vida. Se Deus fez algo grande na minha vida, eu preciso comunicar isso aos meus filhos de forma clara, de forma visual, através de histórias e tudo mais. Tá? Versículo 8. Nesse dia cada um dirá ao seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez a mim quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão. Tá? Depois o verso 14. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó tal, sabe? Então, isso é muito relevante, tá? Deus dá ao povo uma série de procedimentos, de sinais, inclusive visuais, para que eles tenham que contar aos seus filhos, tá? Quando o seu filho te perguntar o que isso significa, pai, você vai contar para ele a história, tá? E isso é muito, 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 muito relevante. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Você tem contado ao seu filho histórias? Eu não estou falando só a historinha lá de Zaqueu, a historinha de Davi, não. As histórias daquilo que Deus fez na sua vida. Tá? Às vezes a gente fala sobre a importância do plano de salvação, de contar a nossa história de salvação para as pessoas que a gente evangeliza, mas a gente não conta isso para os nossos filhos, tá? A gente não conta para os nossos filhos, ó filho, hoje o papai é assim, é assado. Mas o papai nem sempre foi assim. Antes o papai era um cara, era um traste, o papai não prestava, o papai era um vagabundo, tá? Que pecava muito contra Deus, que não queria saber de Deus. Mas um dia Deus transformou a vida do papai, tá? Então isso é muito importante e a gente na verdade vai ver isso claramente em todo o Antigo Testamento, tá bem? Chegamos ao capítulo 14, a perseguição dos egípcios, tá? A perseguição dos egípcios aparece aqui, né? Quando o povo de Israel percebe que os egípcios estão vindo atrás, eles já se voltam contra Moisés dizendo, ó, não tinha sepulcro, não tinha túmulo para a gente ir lá no Egito, tá? Você tem uma mentalidade derrotista, tá? A pessoa que tem uma mentalidade derrotista é aquela pessoa que, assim, ela pode até trilhar um caminho certo, mas na primeira adversidade ela fala, tá vendo? Eu sabia, cara, eu sabia que não devia ter feito isso. Eu sabia que não devia ter dado ouvido para esse tal de Moisés. Eu sabia que não deveria ter ido contra o faraó, tá? Eu sabia, sabe? É essa a mentalidade do povo, tá? Eu anotei aqui ao lado da minha Bíblia.
A mentalidade derrotista e escravizada sempre irá preferir a comodidade da escravidão, do relacionamento abusivo, tá? Sempre, sempre, tá? Então, o povo não conseguia manter os olhos fixos na promessa de Deus. Quando acontecia um problema, eles logo, tá vendo? Cara, a gente devia ter ficado lá no Egito, tá? E aí, as migalhas que a gente tinha no Egito se transformam de repente em coisas maravilhosas. É sempre assim, tá? Relembrando algo que eu já falei, aqui Deus fala com Moisés, mantenha em frente, sigam, porque eu serei glorificado. Olha só no verso 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão mar adentro e serei glorificado com a derrota de Faraó. Verso 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó. Deus está o tempo todo buscando a sua glória. Quando você aprende isso, você aprende a funcionar também em sintonia com Deus. Se Deus está o tempo todo buscando a sua glória, o que eu devo fazer? Eu devo também, ao tempo todo, buscar a glória de Deus. Porque se eu o tempo todo buscar a glória de Deus, eu vou estar em sintonia, em harmonia, alinhado com aquilo que Deus está fazendo. E não existe nada melhor do que isso. Tá bem? Se eu busco a glória de Deus o tempo todo, na minha casa, no meu carro, com o meu trabalho, com o meu dinheiro, Deus vai ter prazer de me abençoar com casa, com trabalho, com dinheiro. Por quê? Porque o nome dele vai estar sendo glorificado, tá? Então, se você sabe que Deus está o tempo todo buscando a sua glória, o que você precisa fazer? Se colocar nesse mesmo caminho. Porque se você está no mesmo caminho que Deus, tá? Você será ricamente abençoado por isso, tá? Capítulo 15, temos o cântico de Moisés, né? A celebração por aquilo que Deus fez. E isso me lembra que nós celebramos muito pouco as bênçãos de Deus, tá? Nós celebramos pouquíssimo. Saúde, meu amor. Nós celebramos pouquíssimo aquilo que Deus realiza nas nossas vidas, né? Nós cantamos muito pouco, nós ficamos cantando as bênçãos e as vitórias de outros, mas não cantamos aquilo que Deus faz. Hilton, mas eu não sei compor uma música. Tá, Moisés aqui também não compôs. Sabe quando diz um cântico de Moisés? Moisés está declarando, tá? Moisés está declarando. Uma vez eu lembro que na igreja eu pedi para a gente fazer um momento de oração espontâneo, né? Onde uma pessoa orava, depois outra orava, depois outra orava, né? E eu falei, declara a Deus aí, né, a sua gratidão. Cara, é muito triste, sabe? Umas 3, 4 pessoas participaram, né? E assim, participava assim, né? Uma pessoa vai lá, Senhor Deus, muito obrigado pela semana que o Senhor me deu, pelas tuas bênçãos derramadas sobre a minha vida, amém. E aí ficava, né? Você ouviu o grilo cantando, né? Cri, cri, cri. Aí de repente vinha outro, né? Meio que constrangido e fazia tal. Cara, isso deveria ser algo que tomasse conta da igreja inteira, tá? Por que Deus vai te abençoar se você não é capaz nem de declarar o seu louvor e a sua gratidão por aquilo que ele fez, tá? Moisés faz isso, Miriam faz isso, as mulheres fazem isso, e isso é maravilhoso, tá? Você tem louvado, você tem exaltado a Deus por aquilo que ele fez? Ou não? Tá? Ou não? Verso 16, capítulo 16, né? O maná e as codornizes, codornizes, falei certo, né? Verso 2, no deserto toda a comunidade reclamou a Moisés, dizendo, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, tá? É muito engraçado que quando a gente vai lendo esse texto, a gente fica assim, cara, como é que o povo reclamava? O povo mal agradecido, o povinho miserável, tá? Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente não vê algo muito diferente. A gente não vê algo muito diferente, tá? A gente muitas vezes se acha melhor do que Deus, né? Muitas vezes a gente se acha melhor do que Deus.
Muitas vezes a gente diz, cara, se eu tivesse um lugar de Deus, eu faria melhor, tá? E muitas vezes a gente está assim, né? O tempo todo a gente está reclamando, o tempo todo a gente está maldizendo, o tempo todo a gente está diminuindo aquilo que Deus está fazendo sobre nós. E aí, Moisés corrige a perspectiva, tá? Verso 8, Moisés diz, vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E a gente tem que lembrar, reclamar de Deus é um peso terrível. É um peso terrível. Tá? Moisés corrige a perspectiva. O povo não reclamava dele, sim de Deus. Assim também quem rejeita, né? Fazendo um paralelo com Mateus 10:40, Jesus fala, né? Quem rejeita vocês, quem rejeita os discípulos, não está rejeitando os discípulos, está rejeitando a mim, né? Quem rejeita os discípulos de Jesus, na verdade, está rejeitando ao próprio Cristo. O povo estava reclamando de Moisés, mas não estava reclamando de Moisés, estava reclamando do próprio Deus. Tá? Às vezes, nós estamos mirando as nossas pedras no próprio Deus e nem estamos percebendo. Deus, então, abençoou o povo com codornizes e Deus abençoou o povo com maná. Né? E aí, o maná é aquele maná que ele só cai para aquele dia. Você não pode recolher o maná para o dia seguinte. Você não pode recolher o maná para a semana inteira. Você só pode recolher maná para aquele dia. Mas é claro, sempre tem aqueles que vão lá e caramba, e se não cair amanhã? E se não vier amanhã? E aí eles recolhem para 2 dias, mas quando amanhece, o maná está lá podre, fedendo. E Moisés fica irado com a incredulidade das pessoas. E vai ensinando a eles, e o povo vai aprendendo. Deus está dando hoje e Deus vai dar amanhã. E aí, é óbvio, não tem como você não fazer o paralelo, quando Jesus diz, eu sou o maná, eu sou o pão que desce do céu. O pão para hoje, o pão para agora, o pão que transforma a nossa vida agora, hoje, nesse momento. Você confia em Deus? A oração do Pai Nosso começa dizendo, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tá? Você está dependendo de Deus hoje e está descansando nesse Deus, sabendo que amanhã Ele continuará providenciando as bênçãos. Que Deus te abençoe e voltamos depois para o nosso próximo vídeo. Tá? O Henrique vai dar um oi. Dá um oi, Henrique. Aí. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.